Você faria um pacto com um bode maligno para salvar sua família? Eu fiz. E paguei caro por isso. Caso você tenha uma história assustadora para contar, não hesite em nos enviar para o e-mail que está na tela e na descrição do vídeo. Meu nome é Carlos, e o que vou contar aconteceu comigo no sítio da minha família em Minas Gerais. Nunca acreditei em histórias de coisas sobrenaturais, mas depois do que vivi, minha visão mudou completamente. O sítio da minha família sempre foi um lugar tranquilo, rodeado por montanhas e uma densa vegetação. Criávamos vários animais, e um dos mais intrigantes era um bode preto que despertava a curiosidade de todos. Os moradores da região tinham muitas histórias sobre ele. Diziam que o bode tinha poderes sobrenaturais, que era um espírito maligno disfarçado de animal. Eu nunca dei muita importância a essas historinhas. Achava que eram só frescuras de gente do interior. Um desses boatos falava sobre um antigo fazendeiro que fez um pacto com o diabo e que sua alma estava presa no corpo do bode. Outra dizia que o bode aparecia nas noites de lua cheia, andando pelo sítio como se fosse um homem. Por mais que eu não acreditasse nessas histórias, admito que o bode sempre teve um comportamento estranho e um olhar que dava calafrios. Era uma tarde quente de verão quando tudo aconteceu. Eu estava sentado debaixo de uma figueira, tentando escapar do calor enquanto pensava nos problemas que estava enfrentando. As contas do sítio só aumentavam, e eu não sabia como iria resolver aquilo. A pressão era tanta que eu me sentia sufocado, sem esperança. De repente, o bode preto, que sempre mantinha distância de mim, se aproximou. Seus olhos brilhavam de um jeito incomum, quase humano. Tentei afastá-lo, mas ele não se moveu. E então, aconteceu algo que eu jamais poderia imaginar. Ele começou a falar. Sua voz era grave e perturbadora. Eu posso te ajudar, ele disse. Posso te dar a vida que você sempre sonhou, com riqueza e prosperidade. Só preciso de uma coisa em troca. Meu coração disparou, e o medo tomou conta de mim. Será que eu estava ficando louco? Balancei a cabeça, tentando afastar o que parecia ser um delírio. Mas o bode continuou. Pense bem, você pode mudar sua vida. Apenas diga sim e tudo isso será seu. Eu estava dividido. Como poderia confiar em um animal que, até poucos minutos atrás, era apenas um bode comum? Mas a promessa de uma vida melhor, sem os problemas que eu enfrentava, era tentadora demais. Hesitei, lutando entre a razão e o desejo. E então, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Aceitei a oferta. Sem saber exatamente o que estava fazendo, disse sim. O bode me olhou com uma expressão que jamais esquecerei, como se tivesse esperado por aquele momento durante muito tempo. Ele se afastou lentamente, mas antes sussurrou: Você terá o que merece. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. O sítio, antes decadente, passou a prosperar de maneira inexplicável. Os animais estavam mais saudáveis e produziam mais, as colheitas eram abundantes e logo comecei a vender para outras cidades. O dinheiro começou a chegar, e com ele, uma vida mais confortável para mim e minha família. Mas a felicidade durou pouco. Logo percebi que havia algo de errado. Comecei a ter pesadelos terríveis, sempre com o bode preto me observando de longe. Acordava suando frio, com a sensação de que algo estava sempre por perto. Os moradores da região começaram a notar as mudanças no sítio e comentavam com um ar de brincadeira sobre o bode, dizendo que eu havia feito um pacto. Certo dia, um velho da cidade, conhecido por suas histórias de assombrações, veio me procurar. Ele me olhou nos olhos e disse: Você fez um acordo com a criatura errada. Aquele bode não é só um animal, ele carrega o mal dentro dele. Você precisa desfazer isso antes que seja tarde demais. Discretamente, um dia me confessando, perguntei ao padre Afonso se uma alma que realizou o pacto poderia ser salva. O padre me respondeu sim e me deu alguns avisos, como de costume.
Logo mudei de assunto, deixando de lado seus avisos e seguindo com minha confissão. Continuei minha vida, mas as coisas só pioraram. Os animais começaram a adoecer de forma misteriosa. As colheitas apodreciam do dia para a noite, e o dinheiro que antes parecia abundante desaparecia tão rápido quanto chegava. A presença do bode preto se tornava cada vez mais opressora, e eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria vida. As desgraças começaram a se acumular. Meu filho mais novo caiu gravemente doente, sem que os médicos conseguissem descobrir a causa. Minha esposa começou a ter crises de ansiedade e nosso casamento, antes sólido, estava se desmoronando. As noites sem dormir, atormentado pelos pesadelos, me deixaram exausto. Eu estava à beira de um colapso. Uma noite, quando a lua cheia iluminava o sítio, ouvi um barulho estranho vindo do celeiro. Com o coração disparado, peguei uma lanterna e fui verificar. Ao chegar lá, vi o bode parado no centro do celeiro, seus olhos brilhando intensamente. Ele começou a falar novamente, mas dessa vez sua voz era ainda mais sinistra. Você pensou que poderia escapar sem pagar o preço? A hora de cumprir sua parte do acordo chegará. O tempo aqui no plano físico passa rápido. O medo me dominou por completo. Minhas pernas tremiam e meu corpo inteiro estava paralisado pelo terror. O bode se aproximava lentamente e eu senti um nó na garganta. "O que você quer?" Perguntei, a voz quase um sussurro. Ele riu, um som seco e maligno, e respondeu: "Sua alma, Carlos. Esse foi o preço desde o começo." Desesperado, tentei recuar, mas parecia que o chão ao meu redor se movia, dificultando cada passo. A presença do bode era esmagadora e meu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Senti uma pressão no peito, como se uma mão invisível me apertasse, e a voz do velho e os avisos do padre não saía da minha mente. Desfazer o pacto? Como? Eu me vi preso em um transe profundo, uma realidade distorcida onde o tempo parecia esticar-se infinitamente. À minha volta, chamas dançavam, consumindo tudo em seu caminho. Gritos ecoavam no vazio, cada um carregando uma angústia que penetrava minha alma. O bode negro, agora uma figura humana sombria, observava-me com olhos que brilhavam de malícia. "O preço deve ser pago", ele disse, a voz carregada de um poder maligno. E naquele momento, entendi que não havia saída, não havia oração ou ritual que pudesse me salvar. Eu estava preso no meu próprio pesadelo e a única coisa que restava era aceitar meu destino. Caí de joelhos no chão do celeiro, a lanterna rolando para longe. O bode preto, com seus olhos ardendo como brasas, continuou a se aproximar. Senti uma onda de desespero e tristeza me invadir. Eu havia arruinado tudo. Minha família, minha vida, meu próprio ser, tudo estava perdido por causa da minha ganância e desespero. "Por favor", supliquei, sem saber a quem ou a que estava pedindo. "Haveria uma maneira de salvar minha família?" O bode parou e me olhou com uma expressão que misturava diversão e desdém. "Sua família está fora do nosso acordo, Carlos. Eles são livres para seguir seu caminho, mas você pertence a mim." As palavras do bode ecoaram no silêncio do celeiro. A sensação de alívio pela salvação de minha família foi ofuscada pelo horror do que me aguardava. Fechei os olhos, tentando reunir forças para enfrentar o que estava por vir. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos, os momentos felizes, os erros, as escolhas que me trouxeram até ali. Senti uma respiração fria no meu ombro. Abri os olhos e vi o bode de pé ao meu lado, transformado. Não era mais apenas um animal. Tinha uma forma humana, mas seus olhos permaneciam os mesmos, poços negros de escuridão. Ele me puxou para cima com uma força surpreendente. "O que vai acontecer comigo?" perguntei, a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso cruel que fez meu sangue gelar. "Você servirá, Carlos. Sua alma agora é minha,
e você conhecerá uma eternidade de tormento e servidão. Mas por um ato de bondade, permitirei que veja o que o aguarda, para que possa aproveitar os dias que lhe restam. De repente, senti uma onda de vertigem. Meu corpo desabou no chão do celeiro e tudo ao meu redor escureceu. Quando recuperei os sentidos, estava em um lugar estranho, um misto de sonho e pesadelo. À minha frente vi visões horríveis de sofrimento e desespero. Era um vislumbre do inferno que me aguardava. Me vi aprisionado em uma paisagem de fogo e sombras, onde gritos de almas atormentadas ecoavam incessantemente. O bode, agora em sua forma verdadeira, estava sempre por perto, observando-me com um olhar de satisfação sombria. Cada momento parecia uma eternidade de dor insuportável. Você vê agora, Carlos, o destino que o aguarda, ele disse com uma voz que reverberava dentro de mim. Você será meu, mas ainda há tempo para você. Diante de mim, flashes do que estava por vir se desenrolavam diante dos meus olhos. Vi minha família sofrendo pela minha ausência iminente. Vi eventos que ainda não haviam acontecido, mas que estavam escritos no destino. Em um momento de clareza que cortava a névoa do meu transe, ouvi a data da minha própria morte. Um dia distante no futuro, marcado com a promessa do inevitável. 15 de fevereiro era a data, foi apenas o que ouvi. O bode, com um sorriso torto, continuou. Aproveite o tempo que resta, Carlos. Aproveite cada respiração, cada batida do seu coração. Você não terá muitas oportunidades como esta. Voltei à consciência, porém não estava mais no celeiro e sim em uma cama de hospital. Minha família disse que havia se passado 3 dias, desde o dia que me encontraram caído no celeiro. Eles estavam aliviados e felizes por minha recuperação. Eu sabia o que me esperava, mas mantive isso para mim, guardando o peso da verdade em meu coração. Nos dias que se seguiram, vivi como se cada momento fosse precioso, como se cada palavra fosse um último adeus. Conversei longamente com minha esposa, brinquei com meus filhos e fiz as pazes comigo mesmo tanto quanto pude. À medida que os dias passavam, a lembrança daquela visão infernal ainda me assombrava. Mas encontrei paz na aceitação do inevitável, na preparação silenciosa para o dia em que o bode, em sua forma humana sombria, viria buscar o que era dele. Obrigado a todos por escutarem meu relato. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.